Eu não tenho certeza se a iluminação desse vídeo tá boa, mas eu precisava falar isso com você. Porque eu tenho quase certeza que você tá investindo no escuro. E pra mim, isso é o pior erro que você pode cometer quando você começa a investir ou já tem algum capital para investir. Quando você investe no escuro, três coisas podem acontecer, na minha opinião. Ou você vai achar que tá ganhando dinheiro e não tá, né? Na verdade, você vai perder dinheiro. Essa é a primeira coisa que vai acontecer. Você vai perder dinheiro no mercado financeiro e vai achar que é um cassino. A segunda coisa que pode acontecer é você, na verdade, achar que tá ganhando dinheiro e, na verdade, tá deixando um monte de dinheiro na mesa, porque você acha que tá fazendo um bom negócio e não tá. E a terceira coisa que pode acontecer é você contratar alguém para cuidar do seu dinheiro e essa pessoa tá ganhando mais dinheiro do que você. Que também não é legal, né? Você achar que tá ganhando um pouquinho e a outra pessoa tá ganhando um monte em cima de você nas suas costas. Terrível. E nada disso deveria, né? Ninguém merece passar por isso. E é por isso que eu tô gravando esse vídeo agora. Eu quero que você seja um investidor de valor, tá? E não é de valor pensando assim, eu tenho valor, né? Eu sou um bom investidor. Não, não é isso não, tá? Ser um investidor de valor é investir em empresas de valor, né? Através do fator valor. Para você entender o que é o fator valor, eu preciso te explicar. O que aconteceu foi que há muitos anos um pesquisador chamado Eugene Fama, vencedor do Prêmio Nobel, inclusive, e o seu parceiro Kenneth. A gente sempre esquece o nome do outro, né? É impressionante. Tem um que ganha o Prêmio Nobel e tem o outro, né? Mas eu tinha visto há pouco tempo. Me esqueci agora. Depois eu lembro. Eles fizeram um estudo para entender da onde vinham o retorno das maiores ações da Bolsa de Valores, né? Então, a gente tem empresas que performam melhores do que outras. Por que essas empresas performam bem e outras não? E eles descobriram que a maior parte do que faz essas empresas performarem melhor é o que a gente chama de beta dessas empresas, ou seja, é o quão mais arriscadas elas são do que a média do mercado. Ou seja, o quão mais elas oscilam, né? Elas variam do que a média do mercado. Ou seja, ações mais arriscadas são mais rentáveis do que ações menos arriscadas. Essa foi a conclusão geral. Só que existia uma outra parte, um outro pedaço das ações que não era explicado pelo beta. Então o beta não explicava tudo. Essa outra parte são os três fatores de do Eugene Fama. E esses três fatores, eles são os fatores de valor, os fatores de tamanho e os fatores de rentabilidade. Tá certo? Valor, tamanho e rentabilidade. O que é valor? Valor são empresas que estão mais descontadas do que outras, tá? E eu vou explicar isso com detalhes para vocês. São empresas mais baratas. Tamanho são empresas menores. São aquelas empresas que, ao invés de eu investir numa Apple, por exemplo, que é gigantesca, eu vou investir numa empresa muito menor lá da Bolsa de Valores, porque aquela empresa tende a crescer mais do que a Apple. E a questão de rentabilidade são empresas mais rentáveis, né? Empresas mais rentáveis tendem a render mais na bolsa do que empresas menos rentáveis. Uma coisa até um pouco óbvia, né? Mas até o que é óbvio precisa ser testado. Ele testou e percebeu que isso era verdade. Legal, então a gente já tem a ideia de onde saiu ser um investidor de valor, de empresas de valor. Ok. Vamos deixar isso ainda um pouco mais claro, né? Para que fique para que não fique tão no escuro. Vamos pensar que você vai comprar um carro, tá? E aí você vai numa feira para comprar carro e você entra, assim que você entra numa feira, naqueles feirões, né, para comprar carro e tem lá um monte de loja. E aí a primeira loja que você vê é aquela loja bonita pra caramba. E
tem aquele carro que você quer comprar, é o seu carro dos sonhos, e ele tá lá, assim, logo na frente da loja, ele tá bonitão, limpinho, tal, coisa, assim, maravilhosa. E ele tá lá por 100 mil reais. 100 mil reais. E você olha para aquilo, você fala assim, putz, meu, 100 mil reais, né? Tá até um pouco acima ali do que eu gostaria de pagar, mas ele tá muito bonito. E outra, essa loja também é muito bonita. Provavelmente eu vou conseguir fazer um negócio bom aqui. Os vendedores são muito atenciosos. Eu não devo ter problema aqui. Inclusive, se eu tiver um problema com o carro, talvez eu volte aqui, eles me deem uma assistência. Então tudo parece muito bom para comprar o carro nessa loja. Só que você fala assim, tá, eu vou dar mais uma olhada. Como todo bom brasileiro. E aí você vai olhar um pouquinho mais o feirão. E aí quando você chega um pouco mais pro final do feirão, tem lá uma outra loja. E aí nessa loja ela tá assim, meio caindo aos pedaços, né? Sabe aquela loja feia, a pintura zoada, a luz tá meio piscando, assim. Você chega lá, tem o carro que você quer comprar. A questão é que o carro tá meio sujo, sabe? O carro não tá bem. O carro tá meio feio, assim. Mas quando você começa a analisar o carro, você vê que o carro tá sem problemas nenhum, né? Você é uma pessoa que entende de carro, você olhou o motor, você olhou ali os detalhes, você viu que não tem nada mexido no carro. Em vez de 100 mil reais, o valor do carro ele tá saindo por 80 mil reais e não 100 mil reais. E aí é a partir desse momento que você entende o que é ser um investidor de valor. Porque a grande maioria das pessoas preferiria comprar um carro de 100 mil reais numa loja bonita, e um carro bonito também, né? Muito mais limpo, muito mais cheiroso, pelo valor de 100 mil, do que comprar um carro de 80 mil reais, mas mais feinho, talvez até com algum defeitinho, tá? Só que muito mais em conta na loja mais feia. Isso é ser um investidor de valor. Então, quando a gente vem entender a questão das ações, uma ação de um investidor de valor, ela está muito mais barata do que uma ação de crescimento, por exemplo, uma ação que está na moda, né? Por quê? Porque provavelmente ela passou por alguma crise recente, porque ela teve alguma troca de um diretor, talvez ela até tenha passado por algum escândalo recente, ou porque simplesmente o hype é outro. Nesse momento o que está acontecendo é uma super exposição das empresas de tecnologia e as outras empresas estão ficando de lado, né? Poucas pessoas querem investir nos outros segmentos. Enquanto isso, tecnologia somente cresce. Só que as outras empresas continuam com o seu lucro muitas vezes inabalado. Continuam dando lucro da mesma forma que davam há 5, 6, 7 anos atrás. O investidor de valor, ele vai olhar para isso e vai pensar, essas empresas continuam baratas, aliás, essas empresas continuam dando bastante lucro e o preço delas está bastante descontado. Tá aí uma grande oportunidade de eu investir nessas empresas e quando as pessoas voltarem a olhar para elas, eu vou estar bem posicionado. Eu quero mostrar para vocês aqui o que um investidor de valor ele olha. Olha só que interessante. O investidor de valor, ele vai olhar aqui, por exemplo, para o preço-lucro, o PL de uma ação, tá? O PL de uma ação, ele vai mostrar, por exemplo, qual que é o preço que eu estou pagando por cada unidade de lucro que essa empresa está dando. Isso que eu acabei de falar para vocês, né? Então, se a empresa ela dá, vamos pensar em lucro por ação, né? Se a empresa ela dá 5 de lucro por ação e ele me custa 5 foi ruim, né? 100 reais de lucro por ação e ela vai me custar 500 reais, eu tenho ali 5, né, de PL. Então, a ideia é que quanto menor é esse indicador, melhor. Porque se o meu lucro está embaixo nessa divisão, significa que quanto menor for o meu PL, melhor.
tá? Então você está basicamente comprando aqui realmente algo que é um gerador de dinheiro. Uma empresa é um gerador de dinheiro. Então eu quero que quanto maior o lucro, melhor. Eu tenho outros indicadores também, como preço sobre valor patrimonial. Então imagina que o preço sobre o valor patrimonial, o preço continua em cima, né? O preço ali da ação. E o valor patrimonial basicamente é o preço, é o valor ali, é o preço contábil, né? O patrimônio líquido da empresa. Então é como se eu olhasse todo o patrimônio líquido do meu negócio e visse quanto que eu estou pagando por essa empresa. Basicamente se eu pagar 80 basicamente o que está escrito ali é a melhor forma da gente entender isso. Se o preço sobre o valor patrimonial da empresa é abaixo de 1, significa que eu estou comprando a empresa inteira com desconto. Começa a ficar interessante. Se o preço sobre o valor patrimonial ele está acima de 1, significa que eu estou comprando uma empresa por um preço maior do que todo o patrimônio líquido dela. Já começa a ficar um pouquinho mais estranho, né? E um outro indicador também muito interessante é o EV/EBITDA, tá? Esse aqui ele vai pegar todo o valor de mercado da empresa, também é um indicador muito interessante. O valor de mercado é o preço total da empresa, e aí ele pega o preço das ações, de todas as ações em circulação, mais a dívida total menos o caixa, e vai dividir pelo EBIT, que é o lucro antes dos juros e dos impostos. Por que isso é feito? Porque tem empresas que têm questões diferentes com impostos, né? Tem empresas que pagam menos impostos, tem empresas que pagam mais impostos. Então, é difícil analisar, por exemplo, o PL para empresas diferentes. Porque, às vezes, o PL, que foi o primeiro indicador que eu mostrei, ele fica um pouco mascarado, né? Algumas situações. Agora, o EV/EBIT não, porque eu estou olhando somente o lucro operacional de fato da empresa, né? Porque eu estou olhando o lucro antes de impostos e antes dos juros que a empresa paga, e aí tem empresa que paga também mais juros, menos juros, né? Por conta de dívidas. Então também é uma maneira de eu olhar somente o lucro da empresa. E claro, esse indicador ele vai me dar o quantas vezes esse lucro seria necessário para comprar a empresa inteira. Então, mesma coisa, quanto menor, melhor. Eu quero que esse lucro compre a empresa inteira mais rapidamente. O que eu estou mostrando aqui para vocês? Eu estou mostrando que existem maneiras de mensurar o quão barata a empresa está, certo? E aí eu quero continuar aprofundando aqui com vocês o seguinte. Guilherme, legal, eu estou entendendo o que você está me falando, mas eu não estou entendendo o seguinte. Isso é bom mesmo? Isso dá resultado ou isso não dá resultado? Né? E é isso que eu vou mostrar para vocês aqui agora. Estou fazendo uma comparação aqui, pegando empresas americanas, porque é onde a gente tem mais histórico. Né? No Brasil a gente tem um histórico menor, tá? Eu também vou mostrar algumas coisas para vocês aqui de Brasil, mas Estados Unidos é bom porque o histórico lá é muito grande de análise. E aí eu quero mostrar para vocês alguns exemplos. Eu separei aqui empresas de crescimento nos Estados Unidos. Então, empresas de crescimento são aquelas empresas que estão que cresceram mais nos últimos 12 meses, né? Então, são aquelas empresas que mais renderam nos últimos 12 meses, basicamente. Enquanto empresas de valor, aqui ó, value, stock, são aquelas empresas que eu comentei com você agora, que eu estou comentando com você aqui nesse vídeo, tá? E o S&P 500, o S&P 500 são as 500 maiores empresas dos Estados Unidos, é só um índice de referência para a gente poder se balizar aqui. Então, quando eu pego num gráfico e eu olho o rendimento dessas empresas desde lá de 1976, eu consigo ver que as empresas de valor, e tem um detalhe aqui, são as empresas de valor small caps, tá? As empresas pequenas de valor. Elas tiveram um crescimento aqui muito maior do que as empresas de growth, tá? Para vocês terem uma ideia, a linha verde é justamente as empresas de valor. As empresas de valor tiveram um crescimento de 1 milhão
para 5.566.000, enquanto as empresas de growth de 1 milhão para 2.804.000 reais, tá? Enquanto o S&P 500 de 1 milhão para 2 milhões. É interessante a gente olhar aqui alguns indicadores, como por exemplo, qual foi o crescimento, né? O crescimento aqui foi de 13,87% ao ano em dólar para as empresas de valor, as empresas de growth de 12,28% e o S&P 500 de 11,51%, tá? E claro, para as empresas de valor que são de small caps, lembrando, ou seja, as empresas menores, um desvio padrão um pouco maior aí também, né, de 17,94%. Você pode me perguntar o seguinte, Guilherme, isso funciona também no Brasil? Ou será que isso só funciona lá fora, tá? Alguns estudos mostram que isso funciona no mundo inteiro, mas eu quis pegar algo bem específico para o Brasil, tá? Para mostrar para você. Existe um estudo que o Leonardo Milani fez, pegando como base o livro do Joel Greenblatt, tava tentando lembrar o nome aqui, Joel Greenblatt, que é, eu lembrei o nome do autor, mas me fugiu o nome do livro, olha só que coisa, a fórmula mágica, eu vou deixar aqui na descrição, tá? Sempre me foge essas coisas, que página que eu tô aqui? Aí eu já pego aqui a página, e aí depois eu volto aqui. Página 32, tá? Depois eu volto aqui. O que ele vai falar? Aqui, ó. A mágica fórmula de Value Invest, tá? Basicamente. Do Joel Greenblatt. Então, basicamente, o que ele propõe, tá? Nesse livro? Que você, ao invés de ficar criando estratégias mirabolantes de investimento, sem saber no que você vai investir, a ideia é que você pegue as ações e faça um ranking delas pelo EV/EBITDA, que é aquele indicador que eu mostrei para você agora há pouco. Então você ranqueia as ações por ele, então as ações mais baratas primeiro, e depois você faça um outro ranking usando o ROI, né? O ROIC, na verdade, que é um indicador de qualidade, ou seja, as ações que mais têm rentabilidade, as ações que mais dão retorno para o investidor, né? ROIC. Beleza, então a partir desse momento você vai ter 2 rankings ali, né? E aí você vai somar qual foi a pontuação dessas empresas e as ações que mais pontuam você vai investir. Então vamos imaginar que uma ação ficou em primeira no EV/EBITDA ali, foi a mais barata, mas na do ROIC ali ela ficou na posição de número 200. Então ela vai ter o número 201 no seu ranking, né? No ranking final. A outra ficou em segundo no EV/EBITDA, mas no ROIC ela ficou no número 10. Então ela vai ter o número 12. Né? Então ela vai para o ranking lá final no número 12. E aí você vai investir no final ali nas 30 melhores ações, por exemplo, 20, 30 melhores ações. Essa é a ideia do Joel Greenblatt, tá? No livro dele. O que o Leonardo fez foi aplicar a Magic Fórmula aqui no Brasil, né? De maneira histórica aí. Vamos ver como é que isso ficou? Aí eu volto lá para a página 32. Deixa eu só achar aqui para ver o que aconteceu. Vou achar aqui. Então aqui ele pega os resultados e aí olha só o que aconteceu, pessoal. Ele fez esse investimento iniciando no ano 2000, né? Lembrando que isso aqui é um backtest, né? Então ele usou dados históricos do ano de 2000 até 2015, né? Então são 15 anos aqui de testes. E aí o que ele teve de informação foi a melhor carteira, ou seja, se ele vai fazendo, né, todos os anos ele vai fazendo essas carteiras e ele vai trocando as ações a cada 12 meses, ele chega num resultado, tendo uma carteira com 10 ações, de 17,77% de retorno, enquanto o IBX, que é as 100 maiores ações do Brasil,
teve um rendimento de 13,17, né? É um rendimento quase 5% ao ano maior do que o IBX. Ou seja, ele mostrou que nesse período aí de 15 anos foi possível superar o índice em quase 5% ao ano, né? 4,5% ao ano aí aproximadamente. Você pode me perguntar também sobre a volatilidade, né? A minha volatilidade aí, será que ficou muito mais alta? E aí dá pra ver, a gente consegue ver aqui embaixo, que a volatilidade dessas carteiras, dessa carteira em específico, ficou em 21,78%, enquanto a do IBX ficou em 22,90%, tá? Uma volatilidade menor do que a do índice. Ou seja, é possível ter uma rentabilidade acima do índice, né? A gente não precisa ficar investido de maneira passiva no índice, tendo uma rentabilidade maior e com uma volatilidade aparentemente aqui menor. Pelo menos foi isso o que ele conseguiu fazendo os seus testes aqui com a Magic Formula, né? Que usa o investimento de valor como base também, né? Como premissa de investimento. E aí você pode me perguntar agora, tá bom, Guilherme, eu entendi, mas o que eu faço então, né, para conseguir ter esse tipo de investimento em valor? Você tem algumas saídas, tá? Você tem algumas possibilidades. A primeira possibilidade que você tem é investir, encontrar ações que de fato tenham essas características, fazendo uma análise fundamentalista, né, em ações. Essa é uma maneira de investir que eu não gosto, tá? Eu já vou ser muito direto aqui com você. Eu acho que é muito difícil que você tenha, sendo uma pessoa que trabalha, talvez estude, cuida da sua família, tem uma outra profissão que não é uma profissão de investidor profissional, assim como é um Warren Buffett, assim como é um gestor profissional, e a gente vai ter uma conversa sobre gestores profissionais aqui em breve e o desempenho deles. Se você não é esse tipo de pessoa, eu acho muito improvável que você consiga performar melhor do que o mercado escolhendo suas ações individualmente. Isso não sou nem eu quem digo, tá? Na verdade, são estudos, estatísticas que mostram isso, né? Sendo assim, é muito mais plausível e é muito melhor para você que você invista através de ETFs, né? ETFs são fundos passivos que você vai investir o seu dinheiro e você vai ficar muito mais tranquilo sabendo que o que está sendo feito ali é uma gestão mais automatizada daquilo que você escolheu para sua carteira de investimentos. O que muitas vezes é confundido aqui no Brasil com a gestão de ETFs é algo extremamente passivo que vai seguir um índice, né? Isso no Brasil está mudando um pouco, principalmente com alguns ETFs do Nubank recentemente, que vem desmistificando essa coisa, e teve lá um Nubank de baixa volatilidade, um Nubank de dividendos e tudo mais. Que inclusive era algo que eu até ia mostrar para vocês, tá? Mas fugiu aqui, então vou deixar para um próximo vídeo. Mas nos Estados Unidos é muito mais comum que existam ETFs que sigam esses fatores que eu comentei para você, ao invés de simplesmente fazer ETFs são extremamente passivos, né? Que seguem o Ibovespa, que seguem o CDI, que seguem tal coisa. A gente pode colocar fatores para tentar superar o índice, sim, de alguma maneira. E é um pouco por aí que eu gosto de seguir e que eu acho que faz sentido os investimentos, tá certo? Então, são ETFs, são investimentos passivos, mas são investimentos que a gente escolhe e pensa e seguem uma lógica
de pessoas que já estudaram muito o mercado, que já estudaram muito sobre esse assunto, para que a gente tenha uma base estatística por trás do que a gente está fazendo e não fique somente seguindo aquilo que sai nas notícias, somente aquilo que um especialista fala para você que vai acontecer no mês seguinte e que muitas vezes não acontece e aí você fica sem saber muito bem o que fazer. Você olha para sua carteira e você fala, mas será que no mês que vem vai acontecer alguma coisa? Será que minha carteira vai subir ou não? Será que daqui a um ano eu vou conseguir ter alguma coisa melhor do que está agora? Para onde que eu estou indo? Não. Não é por aí. É basicamente você olhar para sua carteira e saber que você está investido em algo que nos últimos 30 anos performou dessa maneira. E se performou nos últimos 30 anos dessa maneira, possivelmente ou provavelmente nos próximos 30 anos deve performar de maneira parecida. Então é isso que você pode esperar. E não depender da notícia da guerra da Ucrânia e não depender de a boa vontade de alguém ou do Bolsonaro, nem do Lula, para que os seus investimentos performem bem ou performem mal nos próximos anos. É isso que eu te sugiro através de investimentos em ETF. Ok? Vamos falar então sobre as possibilidades, porque olha só o que a gente tem aqui, principalmente falando de ETFs americanos, tá? E quando a gente fala de investimentos em valor, o Brasil ainda está muito atrás nessa questão de investimentos em valor, mas existem outras possibilidades de ETFs aqui que eu vou discutir com você no próximo vídeo. Olha só, em ETFs americanos, a gente tem algumas possibilidades de investimento em valor, como por exemplo o AVUV, né, que é esse ETF aqui, o roxinho, né? Eu vou até deixar ele. Vou até deixar ele em destaque aqui para você ver. Então, esse ETF é um ETF que investe em small caps americanas de valor, tá? Em específico. Então, você consegue perceber, por exemplo, aqui na pandemia, ó, a queda acentuada que ele tem, né? Em comparação, por exemplo, com... Eu vou colocar um outro ETF de valor, só que de large caps, né? De empresas grandes. Você percebe que ele tem uma queda aqui, ó, menor, né? E você também percebe que no momento de subida ele sobe mais, né? E no médio prazo aqui, não dá nem para chamar isso de longo prazo, 5 anos mais ou menos, ele tem um rendimento superior. E enquanto isso, a gente tem aqui o VOO, que são o S&P 500, né? As 500 maiores empresas dos Estados Unidos. Então você percebe aqui que ele performou acima até do S&P 500 durante um bom tempo aqui, durante esses 5 anos, e agora que o S&P 500 teve uma performance um pouco superior. É interessante você entender que nos últimos 6 ou 7 anos, na verdade até um pouco mais do que isso, desde 2017, que o investimento em valor ele vem passando por um momento bem delicado, assim, historicamente falando, em termos de underperformance com relação ao S&P 500, com relação a outros fatores, vamos colocar assim, porque é melhor de dizer. Quando você investe em fatores, a principal dificuldade, né, no fator valor ou em outro qualquer, você tem que entender que a principal dificuldade disso é você passar por momentos em que o fator ele vai underperformar um outro fator. Então, o fator valor ele performou muito bem durante alguns anos, e aí eu posso até mostrar o outro gráfico aqui para você. Tem um gráfico aqui que mostra isso muito, muito bem. Deixa eu ver se eu... Aqui. Não, é esse aqui. Ó. Então esse aqui é um retorno anualizado de 5 anos, né? Então ele vai pegando retornos
de 5 em 5 anos. Então, se eu parar o meu mouse aqui, por exemplo, nesse momento, significa que eu estou olhando desse momento em 5 anos para trás. Ou seja, nesse momento aqui, as ações de Growth, de Value e de S&P 500 renderam 28,98%, né? A Growth Stocks aqui rendeu 28,98% de 30 de setembro de 1999 até 30 de setembro de 1994, né? Então, 5 anos para trás. Ele pega o rendimento de 5 anos para trás. Então, ele vai fazendo isso o tempo todo. E você percebe, se a gente olhar o verde claro aqui, que é o Value Stocks, a gente percebe que super performou melhor aqui. Aí você percebe que tem uma underperformance aqui embaixo, ó, aqui performou um pouquinho pior, aqui performou melhor, aqui performou pior, aqui performou muito melhor, né, durante esse período aqui de entre 2001 até 2007, né, aqui, ok, ficou dentro da média aqui, e aqui, ó, você vê que desde 2017, 2018, você vê ele underperformando, ou seja, performando pior do que as ações de growth, por exemplo, e o S&P 500. Isso não está acontecendo só nos Estados Unidos, tá? Isso está acontecendo no mundo inteiro. Você tem as empresas de valor performando um pouco pior. E essa é a maior dificuldade, muitas vezes, de quem investe em valor, é passar por esses momentos. Então, você precisa entender que isso faz parte do jogo e você não investe somente num único fator. Você acaba tendo outros investimentos, você diversifica, porque em algum momento você underperforma, no outro momento você performa muito melhor e isso compensa todos os momentos. Mas enfim, eu acho que esse é um tópico para outro momento. Eu espero que você tenha entendido aqui o que eu tenha te falado. E é isso. Se você de repente ficou com alguma dúvida do que eu expliquei aqui, porque foi de fato um tópico bem detalhado, eu peço que você deixe nos comentários e a gente conversa mais por ali, tá? Eu realmente quero bater um papo com você sobre isso, tá bom? Então, e claro, se você chegou até aqui, deixa um joinha aí e também se inscreve no canal que vai ser importante pra mim, tá bom? Um abraço e tchau, tchau.